Olá a todos, meu nome é Davidson Barreto, estou como assessor jurídico no município de Rio Branco, advogado e professor universitário. Hoje nós vamos tratar então sobre o eixo 1, que vai falar então sobre os princípios da equidade como um parâmetro da Seguridade Social. Pensar em Seguridade Social é pensar então nas políticas de avanço que ocorre desde o século XX dos Estados nacionais como proteção aos que mais necessitam. Essa política ela vem então para combater os riscos do desemprego, o risco da perda de saúde, o risco da desestruturação familiar e os riscos que vai gerar então uma desigualdade social que impactará de forma significativa na vida do cidadão e da família e do ente familiar. Então o Estado ele vem de modo a contribuir, é uma função do Estado agir deste modo, porque o próprio sistema ele então já gera automaticamente desigualdades. Então nós precisamos que o Estado tutele e faça então essa promoção de equidade para gerar então uma igualdade entre as partes de forma a assegurar uma renda mínima, que é então composta pelo salário mínimo. Essa Seguridade Social, ela é composta por três eixos, por três estruturas que a compõem: a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. O problema essa Seguridade Social, então, ela vem para atribuir a essa disfuncionalidade da sociedade pelo poder do Estado, para então gerar essa igualdade e promover de forma mínima a subsistência daqueles que necessitam. Então nós temos um sistema que ele é participativo, contributivo, melhor dizendo, e o sistema não contributivo, que é o que nos interessa. Então esse sistema ele já vem garantido desde a Constituição Federal e vem com as leis infraconstitucionais, ou seja, aquelas leis que são feitas abaixo da Constituição, respeitando o preceito constitucional, como, por exemplo, a LOAS e algumas outras leis que vai regulamentar e normativas que vai aí tratar sobre a forma como vai funcionar este regramento de política assistencial. Então, nós temos então assegurado um valor mínimo mensal, que é o salário mínimo. E como que isso se dá? Nós temos basicamente duas situações. Quem tem direito? A pessoa com deficiência e o idoso. São pessoas, então, que têm uma renda per capita familiar abaixo de 1/4 do salário mínimo ou 25% do salário mínimo. E aí como que é feito este cálculo para poder analisar se eu tenho ou não direito? Então, a gente vai somar a renda familiar, dividir isso pelo número de integrantes que compõem aquela família e o resultado, então, tem que ser inferior a 1/4, ou seja, a 25%. Isso, em situações atuais, comparado ao salário mínimo atual, daria em torno de R$ 275 por indivíduo, por sujeito. E aí, só que não basta só não ter, então, essa contribuição, na verdade, essa renda, essa renda abaixo aí de um valor significativo, mínimo. Então, para questões de deficiência, ser comprovada a deficiência, uma deficiência de a longo prazo, então seja ela física, psicossocial, mental, intelectual, qualquer deficiência que vai gerar aí uma incapacidade por um tempo razoável. E essa renda. Então, e aí, como que isso ocorre? Vai ocorrer, então, você tem que fazer esse cadastro, manter a atualização do CAD único, do CRAS, aí tem que ir lá, essa atualização ela tem que ser feita a pelo menos com 2 anos de atualização no mínimo, e para o idoso da mesma forma. O idoso, além
além da baixa renda, da nacionalidade brasileira e atualização do CAD único, é 65 anos ou mais para poder ter direito. E aí existe as possibilidades de suspensão, então, do benefício, né? Por exemplo, se o sujeito, o indivíduo, ele venha a trabalhar, então esse benefício ele vai ser suspenso. Se ele perde, então, o emprego e aí volta ao status quo, ou seja, o status originário da qual ele pertencia, e aí preenchendo, então, os requisitos que nós já tratamos, a baixa renda, a incapacidade, né? Ele vai voltar a ter direito, então, a este benefício que é um salário mínimo. Este benefício, ele não incorpora, por exemplo, não lhe dá direito ao 13º, né? E também a pensão por morte. Então, são essas diferenças que vai ter em relação a, por exemplo, de uma prestação na qual é contributiva. Então, nós estamos diante de uma situação que não é contributiva e essas são alguns dos regramentos básicos, de forma de linha geral, para que possamos entender como que isso se dá e como requerer. Então, o primeiro passo é ir no CRAS, procurar atualizar o CAD único, verificar um laudo médico que habilite ou que especifique, né, que vai dizer a incapacidade e fazer o requerimento para poder receber o benefício e desde que enquadrado ali dentro da renda per capita. É importante que nós lutemos por esses direitos, porque, como já foi dito, a sociedade, o sistema econômico, ele já gera desigualdade pela sua própria existência. Então, o Estado, ele precisa regular e nós, como sociedade, como indivíduo, precisamos lutar por isso, para que não haja retrocesso nesses direitos conquistados e não só por isso, né? E este é o motivo dessa conferência na qual nós estamos tendo. Então, afirmar esses direitos que já foram conquistados, avançar com eles, não deixá-lo retroagir, mas não só isso, buscar avanços de forma a contemplar ainda mais e promover a equidade de forma mais satisfativa, gerando de um modo a igualdade. Sabemos que com isso, né, é um mínimo, né? Um salário mínimo, o próprio nome já diz, é o mínimo, mas é necessário para algumas famílias e a gente tem que lutar por isso e não deixar que nos tire esses direitos, não nos tire essa prerrogativa que a própria Constituição estabelece.